Queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos tratar um pouco mais sobre o processo de aprendizado, né? Não só o processo de aprendizado do próprio computador, né? Mas nós vamos tratar sobre o processo de como é que nós fazemos com essas informações, com os dados, né? Para que o nosso modelo aprenda. Ok? Então vamos lá. No vídeo anterior eu expliquei mais a grosso modo, né? Só para vocês entenderem um pouco de uma forma bem mais descontraída, ok? Sobre como que funciona a parte de aprendizado. Nesse daqui eu vou ser um pouco mais técnico, tá bom? Então, por favor, me acompanhem. Se tiver alguma dúvida, comentem. Se vocês verem que eu tenho alguma coisa errada, ou que eu coloquei aqui também, ok? Comentem também. Não sou, como que eu posso dizer? Eu não sou apegado a erros, tá bom? Se eu errei, eu corrijo. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter um problema ou um problema. Para quem é novo no canal, tá? Eu gosto de fazer essas brincadeiras de vez em quando. Então, nós temos que ter um problema, tá? Qual que é o problema? Digamos que nós queiramos saber qual que é a relação entre peso e altura. Esse é o exemplo mais usado por todo mundo, tá bom? Mas eu acho que é um exemplo bem simples da gente poder pegar. Então, qual que é a relação entre peso e altura? Eu, você, podemos, né, concordar que quanto maior a altura da pessoa, mais tende ela a ser mais pesada. Tende, nem sempre. Existem pessoas que são altas e muito magras, existem pessoas que não são tão altas e são obesas, ok? Então, nós queremos saber qual é a relação entre altura e peso, ok? Simples assim. Aí, depois disso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que obter os dados. Ok, nós vamos obter os dados. Nós vamos obter os dados da onde? Nós vamos obter de uma forma populacional? Nós vamos obter de uma forma amostral? A diferença entre população e amostra, né? População é o todo, a amostra é só um pedaço de uma determinada quantidade de pessoas, seres, bichos, seja lá o que for. Existe uma diferença, por exemplo, uma diferença populacional. Existe a diferença da população do Brasil e a amostragem da população do Brasil. Então, se você quer saber geral, então você vai pegar um pouquinho de São Paulo, você vai pegar um pouquinho do Rio de Janeiro, você vai pegar um pouquinho de Santa Catarina, você vai pegar um pouquinho de Ceará, um pouquinho do Acre, e Espírito Santo e assim por diante, tá? Agora, se você está tratando da população, sei lá, de São Paulo, estado que eu tô, você pegar só a minha cidade, Guarulhos, é uma amostra de São Paulo. São Paulo estado, tá bom? Se você pegar algumas pessoas de São Paulo cidade, vai ser uma amostra das pessoas de São Paulo estado. Só que se você pegar o seu prédio, por exemplo, o prédio ou o bairro ao qual você mora, e você pegar 10 pessoas e ver qual é o peso e a altura delas, você vai estar pegando uma amostra. Só que se você pegar, por exemplo, a sua casa, que tem 10 pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas, se você pegar a sua casa, tem 3 pessoas, e você tirar o peso e a altura dessas 3 pessoas, você está pegando uma população, que é a população da sua casa, que é o total da sua casa, né? Mas se você for levar coisas maiores, o seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, seu continente, aí vai ser só uma amostral, inclusive uma amostra muito ruim, né? 3 pessoas para você pegar a amostra do Brasil inteiro ou da América Latina, né? Ruim. Mas enfim, já expliquei a diferença. Então vamos dizer que você está pegando a população de um prédio. Vamos colocar desse jeito, tá? Então você pegou a população do prédio em si. Então você coletou, sei lá, 200 pessoas. Entre menininhos, menininhas, homenzinhos, mulherzinhas, jovenzinhos, velhinhas e assim por diante. Coletou 200 pessoas. Dane-se a idade, quanto que ganha, quantos hambúrguer come por dia, tanto faz. Importante que você coletou esses dados, ok? E digamos que aqui você já tem eles todos processados, todos bonitinhos, porque afinal de contas são só 2 números, tá bom? Idade e peso. Não tem uma correlação entre homem e mulher e afins. São só essas duas informações. Veja que quando você traz essas informações para vocês, você vai ter esses 2 números aqui. Vai ter o peso e vai ter a altura. Vai ter o peso e vai ter a altura. Do fulano, da ciclana, do beltrano, você sempre vai ter esses dados. No exemplo ao qual eu estou usando. Existem situações as quais não são todos os dados que você tem, mas aqui que a gente está trabalhando, você tem em todos. Então, sempre você vai ter a altura, sempre você vai ter o peso. Isso você não precisa se preocupar.
bom? Agora sim, você conseguiu obter todos esses dados e logo depois disso você vai organizar essas informações, peso e altura de todo mundo. Aí, digamos que você faz um gráfico disso, um gráfico de linha, bem simples. Você pega aqui, pam, ok? Você vai plotar esses dados aqui. Então, o eixo, deixa eu fazer de novo que fica mais bonitinho, aqui e aqui. Então, o nosso eixo Y, que é este daqui, é o peso, ok? E o eixo X é a altura. Altura não, né? Altura. Podemos concordar, eu e você, que quanto maior a altura, a pessoa tende a ser mais pesada. Existem pessoas que são altas e são muito magras, por motivos. Existem pessoas que são baixas e muito pesadas. Às vezes pode ser que ela seja obesa, mórbida. Às vezes pode ser que ela tenha uma obesidade. Pode ser que uma pessoa ela tende a ser mais pesada, sei lá, uma pessoa de 2 metros e ter 98 quilos. Talvez a proporção seja normal, né? Ou tem uma pessoa de 2 metros com 70 quilos, com 68 quilos, às vezes, sei lá, está passando por uma quimioterapia, por exemplo. Os motivos em si não importam, mas não importam no sentido da nossa informação, tá? Não estou falando que não importa com pessoa doente nem nada do tipo, tá? Aí, se você colocar num gráfico, por exemplo, né, aí você vai ter essas informações e com uma análise, estou inventando número, tá bom? E a gente pode ver que tem uma tendência, não vou colocar 200 pontos, tá bom? E a gente pode ver que existe uma tendência que quanto maior a altura, né, maior o peso das pessoas que estão aqui. Se nós tirássemos uma média, aí nós estamos tratando da parte de análise de dados, tá bom? Nós estamos tratando da exploração dos dados. Estamos na parte de exploração, porque aí a gente precisa saber do que a gente está trabalhando para a gente poder saber com o que nós vamos utilizar dentro desses dados. Aí nós tiramos, por exemplo, uma média, né? Para quem sabe, a média nada mais é do que a soma das partes dividida pela quantidade. Se nós formos colocar em uma notação mais bonitinha, né? Nós temos aqui o nosso sigma maiúsculo, né? Aqui vai saber qual que é a quantidade de item que nós estamos trabalhando, neste caso são N, ou a gente pode colocar, por exemplo, até mesmo os 200, pois afinal de contas nós sabemos que nós temos 200 pessoas, e igual a 1, vai começar pelo 1, tá? Aí eu vou somar todos os x, e aqui xi, tá? E aí eu divido por o quê? Divido por 1, multiplico por 1 sobre 200. Espero que matematicamente eu também esteja certo e que vocês tenham compreendido isso, tá bom? É isso aqui que a gente tira. Isso daqui é a média. É a média populacional neste caso, porque nós estamos tratando sobre todas as pessoas de um determinado prédio. Ok? Beleza. Nós vamos tirar a média e vamos dizer que a média que você obtém aqui são 81 quilos. Por quê? Porque sim, porque eu quis. Tá? A média é de 81 quilos. Então você obteve a média, você pode tirar, por exemplo, um desvio padrão, você pode tirar uma. Saber qual que é a variância deles, né? Se bem que a variância nem tanto, é mais fácil você ter um desvio padrão, que pelo menos sai no número, né? E você vai tendo todas essas coisas. Você pode classificar, por exemplo, por faixas de altura, qual que é a média de determinadas faixas de altura, né? Você pode fazer tudo isso. Só que o grande problema é, digamos, chegue para você e fale assim: ok, dada essas pessoas que você tem aí, se eu pesasse, se tivesse uma pessoa aí que pesasse 90, pesasse não, perdão, se ela tivesse, se ela tivesse 1 metro não, né, pô? 1,73 m, qual seria o peso dela? Qual seria o peso? Para eu poder obter isso, eu teria que ter uma fórmula. Porque, afinal de contas, sem uma fórmula, eu não vou saber. Tá bom, x igual a y. Os dois são o mesmo, matematicamente falando. Mas não é. Dentro desse meu x, dentro desse meu lado esquerdo, eu preciso de uma fórmula matemática para poder chegar a isso. É aí que nós vamos entrar na parte da modelagem. Para ser mais exato, a primeira parte é a parte de treinamento. Ok, antes disso vem a parte de separação dos dados, mas vamos trabalhar na parte de treinamento. Beleza, nós sabemos que nós vamos utilizar um modelo chamado regressão linear. Regressão linear, a grosso modo falando, vai traçar uma linha aqui no meio. E em cima dessa linha eu vou ver, é 1,73.
ele vai puxar aqui para cima e vai falar, aqui em 73 é tal valor, tá? Isso bem a grosso modo falando, beleza? Nós temos aqui a parte de treinamento. Então, o que nós vamos fazer na parte de treinamento? Primeiro de tudo, como nós estamos tratando de um modelo matemático, nós queremos que ele seja duas coisas. Nós queremos que ele não seja tão, vamos dizer assim, fixo aos dados, né? Nós não queremos isso, né? Que ele seja muito somente para essas informações, tá? Nós queremos que o modelo ele seja genérico bastante. Genérico o bastante para que, tipo, não seja só isso. Vamos dizer que nesse condomínio tenha, sei lá, mais 2, 3 prédios, aí você deixa de ser uma população, vira uma amostra, né? Mas queremos ter mais ou menos uma dimensão desses outros prédios, né? E em cima desse prédio qual eu analisei, ok? Que isso seja possível. Então ele tem que ser genérico bastante, esse meu modelo, para que ele não fique só nos prédios ao qual eu estou, né? Mas que ele consiga generalizar alguma outra coisa, ele consiga generalizar os outros prédios, pode ser que eu generalize, sei lá, quais são os outros condomínios que estão à minha volta, né? E assim por diante. E como é que eu faço isso? Eu separo essas informações, eu separo essas 200 pessoas entre dados de treinamento e dados de treino e dados de teste. Ok? Então, eu vou separar dessas 200 pessoas. Eu coloco, por exemplo, 170 na parte de treinamento e coloco mais, eu divido, né? Sobra nesse caso, né? Sobra 30 para o de teste. Pode ser tudo isso? Eu posso diminuir, por exemplo, 130 no de treinamento, né? E 170 no de teste, que é o que sobra. Tá. Por que isso? Isso eu vou explicar no próximo vídeo, porque afinal de contas a gente já está em 12 minutos e eu não quero um vídeo tão longo. Beleza? No próximo vídeo a gente continua entre essa parte de treinamento, né, e a parte de teste e continuação do pipeline de machine learning. Ok? É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam entendendo. Ok? Que isso daqui é bem legal para quando nós estivermos programando. Aí vocês vão entender um pouco melhor, tá? E vão entender mais rápido, pelo menos assim espero. Ok? Beijos na bunda. Até mais.